Sabe quando um filme não é só um filme? Quando ele é uma lembrança, um cheiro de pipoca, o som de uma sala escura, a sensação de voltar para um lugar que talvez a gente nem conheça, mas que vive na nossa memória afetiva? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre uma dessas obras-primas, uma declaração de amor não só para o cinema, mas para a própria vida. Prepara o coração, porque a gente vai mergulhar em Cinema Paradiso. Fala, galera do bem, e é isso! Giuseppe Tornatore embrulhou em papel de seda e entregou pra gente em 1988 um tesouro cinematográfico que é a própria definição de atemporal. E a gente não tá falando de uma história complexa, de uma reviravolta chocante, nada disso. A mágica de Cinema Paradiso está exatamente na simplicidade, na forma como ele conecta a gente com a infância, com a amizade, com o poder da arte. E tudo isso começa numa cidadezinha pequena, numa vilazinha italiana, na verdade, onde um garoto chamado Salvatore, ou Totò, interpretado pelo extraordinário Salvatore Cascio, vive obcecado pelo cinema. Aí você imagina aquele molequinho, o Totò, com aqueles olhinhos curiosos ali espiando por uma fresta na porta da cabine de projeção. Ele não tá vendo só imagens, galera, ele tá vendo mundos, ele tá sentindo a vida. Naquela sala escura ele descobre a magia de se perder numa história, e é lá no meio daquele caos todo, daqueles rolos de filmes, daquele cheiro de fumaça, que ele encontra o Alfredo, que é o projecionista, que é o guardião de todas aquelas histórias. O Alfredo, interpretado com uma sabedoria quase divina pelo saudoso Philippe Noiret, não é só o funcionário do cinema, ele é o mentor, ele é o amigo, ele é a figura paterna, ele é a representação da experiência que se encontra com a inocência. Ele ensina o Totò sobre cinema, só que o mais importante, ele ensina sobre a vida. A amizade desses dois, ela floresce da escuridão da cabine, iluminada só por aquele feixezinho de luz, né, que projeta tantos sonhos e tantos mundos na tela. O Alfredo, com aquele olhar cansado, né, mas cheio de ternura, ele acaba moldando o destino daquele menino sem que ele perceba. O cinema é o palco das vidas deles, é o ponto de encontro daquelas duas gerações apaixonadas por alguma coisa que ninguém consegue explicar, porque o cinema é a magia do desconhecido. Ele é fascinante, mas a gente não faz a menor ideia de por que ele é fascinante. E aí nessa jornada a gente não pode esquecer de uma figura crucial, que é a mãe do Totò, interpretada pela brilhante Antonella Tilly, que é exatamente o contraponto, é o chão que tenta segurar o filho. É o medo do mundo real contra aquela força do sonho e tal, enfim. A relação desses dois é a representação da preocupação materna, resumindo, né, que vê o filho se perder naquele universo de ficção, morrendo de medo que ele se afaste da realidade. Ela é o elo que, por um tempo, né, um determinado tempo, prende o Totò àquela vila, àquela rotina, e é dela que ele precisa inevitavelmente se despedir para poder seguir o seu caminho. Essa é a primeira grande perda do filme, a da inocência, do conforto do lar. Daí lá pelas tantas, o destino tenta separar aqueles dois. O Cinema Paradiso pega fogo, galera. E o Alfredo, num ato de desespero e de coragem, ele salva o Totò, mas ele acaba perdendo a visão. E é nesse momento que o filme de fato ganha uma nova profundidade. O Alfredo, ele agora cego, ele não pode mais ver aquelas imagens, mas ele carrega tudo aquilo na memória. Ele se torna, na verdade, a voz, a consciência do Totò. E num dos atos de amor assim, mais dolorosos e mais puros que o cinema já entregou pra gente, ele se torna o impulsionador do destino do Totò. Galera, eu vou contar uma coisa pra vocês assim, com toda a sinceridade. Nada supera aquele adeus. Eu já devo ter visto esse filme umas 50 vezes, mais ou menos. E em todas elas eu desidrato de tanto chorar sem o menor constrangimento. O Alfredo dizendo pro Totò, né, que agora é interpretado pelo Marco Leonardi, coisas assim tipo: não volta pra cá, não pensa em nós, não escreve, não cede à saudade, nada disso. O Alfredo sabia que a vida do Totò não cabia mais naquela vila, sabe? Ele sabia o potencial que aquele garoto tinha e sabia que era maior do que as paredes daquele cinema. E acabou empurrando ele pro mundo, num sacrifício de amor, assim, abrindo mão da amizade dele para que o Totò pudesse crescer. E é aí que a gente entende a profundidade dessa obra. O filme não é sobre voltar para o passado, sabe? Mas sobre como honrar o passado para construir um futuro a partir dali. A gente passa a partir daí então a acompanhar o Salvatore, agora, né, um homem adulto, bem-sucedido, que vive em Roma e tal. Só que por trás de todo o sucesso dele existe a sombra da ausência. A ausência daquela cidadezinha, do Alfredo, do primeiro amor, a Helena, né, que agora ele reencontra num momento de pura dor. E o filme mostra pra gente
a inevitabilidade da passagem do tempo. As pessoas mudam, os lugares mudam, e o que era um cinema paradiso, um templo de sonhos, né, de ilusões e tal, se torna um prédio antigo pronto para ser demolido. E se até aqui o filme ainda não tinha pegado a gente de jeito, essa paixão começa a enraizar a partir daí. A demolição do cinema paradiso não é só a destruição de um prédio, é o fim de uma era. Mas o legado do Alfredo, a herança que ele deixou para o Salvatore é imortal. E quando o Salvatore volta para Roma, com aquela dor de despedida, ele se depara com o presente do Alfredo. E é aqui, gente, o momento onde a gente realmente vê a perfeita definição do filme. É o grande clímax emocional, digamos assim. O Alfredo deixou para ele, deixou para o Totò, uma caixa de beijos. Aquele rolo de filme com todos os beijos censurados ao longo dos anos que foram emendados ali numa sequência mágica. A gente não precisa ver e, na verdade, nem ver os clipes. A gente sente, a gente imagina, a gente projeta na nossa mente a imagem daquela tela cheia de paixão, de inocência, de amor. Beijos roubados, beijos inocentes, beijos apaixonados. É o legado do Alfredo, o resumo de uma vida inteira dedicada a capturar e a compartilhar a emoção humana. E ele entregou tudo isso para o Salvatore, sabe? Esse momento marca assim, de uma forma absurda esse filme. No final das contas, Cinema Paradiso ensina pra gente que a vida, assim como o cinema, é o nosso próprio filme. Sabe? Cada cena carrega fragmentos de alegria, de tristeza, encontros, despedidas. E o maior ato de amor que a gente pode ter, tanto com a arte quanto com a nossa própria jornada, é exatamente o de colecionar essas memórias. Não para viver presos no passado, mas para que no presente a gente consiga honrar cada beijo, cada riso, cada lágrima. É a nossa própria caixa de beijos, a prova de que o amor, a amizade e a paixão pela vida são os únicos roteiros que realmente valem a pena ser vividos e revistos infinitas vezes. Enquanto a gente estiver vivendo, a gente tem que estar revisitando as nossas vidas. Cinema Paradiso, resumindo, é um filme sobre a memória, sobre como as pessoas que marcam a gente de verdade, as histórias que emocionam, os lugares que fizeram a gente felizes, vivem para sempre, ó, aqui dentro, sabe? É um lembrete de que mesmo quando o mundo muda e as telas se apagam, e inevitavelmente se apagam, né, e se apagam para todo mundo, a mágica do cinema e as emoções que ele provoca continuam vivas, porque o cinema, assim como a vida, é uma sucessão de beijos. Alguns censurados, outros permitidos, mas todos eles, sem exceção, inesquecíveis. Para você, conta para mim qual é a sua caixa de beijos, qual é aquele filme, aquela história, aquela música, de repente, que você carrega na memória com carinho e que te faz voltar no tempo. Deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber, sabe? Conta pra mim, assim, qual é aquela música, se você quiser contar, inclusive, qual foi o momento que você viveu, que fez essa música, esse filme, essa história, de repente, ser tão emocionante na tua vida, conta pra gente, eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo set. Corta!